Olá, graça e paz, povo de Deus, uma ótima terça-feira a todos nós, amém? Amém. Amados, hoje nós vamos estudar, vamos conhecer um pouquinho mais, né? E nós já conhecemos a história de Ruth e Noemi, né? Semana que passou nós falamos sobre elas, mas hoje nós vamos falar sobre Boaz, na era de Boaz, sobre um conselho da Noemi para a Ruth, porque agora elas estavam ambas viúvas, né? Ambas procurando um lar seguro, um lugar seguro para estar, para morar. E Noemi aconselha a Ruth, né, a respeito de Boaz, que Boaz era um dos resgatadores, amém? Então nós vamos falar a seguir o que Ruth fez para casar-se com Boaz, quais foram os conselhos de Ruth, tá? Então, livro de Ruth, capítulo 3, vamos ler dos versículos, vamos ler ali todo o capítulo 3, né? Vai do 1 até o 18, nós vamos pincelando rapidamente, né, o que ali, quais foram os planos e as estratégias de Noemi e de Ruth para poder a Ruth casar com Boaz, amém? Então, vamos louvar. Tudo que eu tenho pertence a Deus. Tudo que adquiro pertence a Deus. E a palavra de Deus fala, traga o seu dízimo, sua oferta, com amor e fé e alegria. Mas Deus é pra mim, fiel é meu Deus, fiel é meu Deus, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Tudo que eu tenho pertence a Deus. Tudo que adquiro pertence a Deus. E a palavra de Deus fala, traga o seu dízimo, sua oferta, com amor e fé e alegria. Mas Deus é pra mim, fiel é meu Deus, Aleluia, glória a Deus. fiel é meu Deus, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? Pai amado, Pai querido, te louvamos e te adoramos, Senhor. Agradecemos pela tua proteção, o teu cuidado sobre as nossas vidas, Pai. Guarda, protege, livra de todo mal, de todo perigo, cada filho e filha que aqui está, Senhor. Derrama sobre eles o teu cuidado, a tua proteção, saúde, paz, harmonia, equilíbrio, amor e alegria, Pai, em nome de Jesus, meu Deus. Que seja uma tarde abençoada, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá então.
Vamos lá no capítulo 3 de Ruth, que fala na eira de Boaz, e diz assim: certo dia, Noemi, sua sogra, lhes disse: minha filha, tenho que procurar um lar seguro para a sua felicidade. Boaz, senhor das servas com quem você esteve, é nosso parente próximo. Esta noite ele estará limpando cevada na eira. Lave-se, perfume-se e vista sua melhor roupa e desça para a eira. Mas não deixe que ele perceba você, até que tenha comido e bebido. Quando ele for dormir, note bem o lugar em que ele se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se. Ele lhe dirá o que fazer. Respondeu Ruth: farei tudo o que você está me dizendo. Então ela desceu para a eira e fez tudo o que a sua sogra lhe tinha recomendado. Quando Boaz terminou de comer e beber, ficou alegre e foi deitar-se perto do monte de grãos. Ruth aproximou-se sem ser notada, descobriu os pés dele e deitou-se. No meio da noite, o homem acordou de repente. Ele se virou e assustou-se ao ver a mulher deitada aos seus pés. E ele perguntou: quem é você? Perguntou ele. Sou sua serva Ruth, disse ela. Estenda a tua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. Boaz lhe respondeu: o Senhor abençoe, minha filha. Seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens, ricos ou pobres. Agora, minha filha, não tenha medo. Farei por você tudo o que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa e é verdade que sou resgatador, mas há um outro que é parente mais próximo do que eu. Passe a noite aqui, de manhã veremos. Se ele quiser resgatá-la, muito bem, que resgate. Se não quiser, juro pelo nome do Senhor que eu resgatarei. Deite-se aqui até de manhã. Ela ficou deitada aos pés dele até de manhã, mas levantou-se antes de clarear, para não ser reconhecida. Boaz pensou: ninguém deve saber que esta mulher esteve na eira. Por isso disse: traga-me o manto que você está usando e segure-o. Ela o segurou e o homem despejou nele 6 medidas de cevada e o pôs sobre os ombros dela. Depois ele voltou para a cidade. Quando Ruth voltou à sua sogra, esta lhe perguntou: como foi, minha filha? Ruth lhe contou tudo o que Boaz lhe tinha feito e acrescentou: ele me deu estas 6 medidas de cevada, dizendo: não volte para a sua sogra de mãos vazias. Disse então Noemi: agora espere, minha filha, até saber o que acontecerá. Sem dúvida aquele homem não descansará enquanto não resolver esta questão hoje mesmo. Amém? Amém. Geralmente essa palavra, né, a gente prega para aqueles casais que, né, querem um dia aí casar, tem o sonho de casar, né, de constituir uma família. E essa palavra é uma palavra muito linda, né? Ela tem significados, muitos significados. Aqui, na verdade, Ruth e Noemi estavam viúvas, né? E os filhos de Noemi já tinham todos morrido. Mas Noemi, ela diz: Ruth, né? Toma banho, se arruma, se ajeita, se veste como se fosse vestir para o seu noivo e vá lá na eira, porque Boaz vai estar lá, mas você espera ele comer, beber, se alegrar e cuida onde ele vai se deitar, né? E você vai lá no meio aonde ele está, né? E tira ali, como é que ela diz ali? Ruth se aproximou de Boaz sem ser notada e descobriu os pés dele e deitou-se aos pés de Boaz. E o que significa Ruth ter feito isso, né? Ter se deitado aos pés de Boaz. Ela se deitou aos pés de Boaz como um sinal de submissão, né? Submissão a Boaz.
o que acontece? A lei da época permitia que as viúvas casassem com os irmãos dos falecidos, mas não tinha nenhum irmão vivo, né? Não tinha nenhum irmão. Os 2 filhos de Noemi haviam morrido, então o resgatador, quem poderia casar com Ruth, né, seria Boaz, que era o parente mais próximo. Só que nessa conversa nós vemos, né, que Boaz, ele gostou de Ruth, ele se interessou por ela. Ele perguntou quem ela era e ela disse: eu sou a sua serva. Então, estenda a sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. Então, Ruth informa para Boaz que Boaz é o resgatador, né? E essa questão de estender a sua capa é uma questão de proteção, né? Estende a tua proteção sobre mim. Então, Ruth pediu que Boaz, né, a protegesse, que Boaz é praticamente um pedido de casamento, né? E ele se surpreende, veja o que diz ali no versículo 10, que ele se surpreende. Boaz respondeu: o Senhor abençoe minha filha. Este seu gesto de bondade é ainda maior que o primeiro, pois poderia você ter escolhido um homem mais jovem, rico ou pobre, né? Então Boaz se agradou ali, né, do comportamento, da atitude, do ato de submissão de Ruth, né? E ela já informou para ele que ele era o resgatador. Então, Boaz diz para ela que está ali, né, agradecendo a ela, disse: Deus lhe abençoe esse seu gesto de bondade, né? Por quê? Porque Ruth poderia ter escolhido um homem mais jovem, né? E não ter escolhido Boaz, porque pelo jeito Boaz era mais velho do que Ruth, né? Poderia ter escolhido um homem mais jovem, um homem rico ou pobre, né? E ele promete para ela que ele fará por ela tudo que ela pedir, né? É o que ele diz ali para ela: pois todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa. Olha só. E Boaz ainda elogia ela, né? Pois com certeza Ruth era uma mulher trabalhadora, ela estava trabalhando lá na eira, né? Juntando espigas. Além de trabalhadora, ela era uma mulher virtuosa, né? Por que ele diz que ela era virtuosa? Porque ela entendia, né, das coisas também daquele tempo, né, da lei, né? E ela ali naquela conversa, e ele declara para ela que ele sabe, é verdade, eu sou o resgatador, mas há um outro parente mais próximo do que eu, né? E para proteger ela, ele diz que vai fazer o que ela quer, mas informa para ela que existe um parente mais próximo que ele tem que consultar e falar com esse parente mais próximo para ver se esse parente mais próximo não quer resgatá-la, né? Não quer casar com ela, ter a propriedade, porque naquela época, né, as mulheres ficavam viúvas, os parentes mais próximos geralmente eram os irmãos, casavam com as mulheres para dar seguimento àquela descendência, àquela família, para o nome da família não desaparecer. Amém? Então, como Ruth e Noemi estavam sem eira nem beira, sem um lugar seguro para ficar, Noemi, por meio da lei, entendeu que Ruth deveria casar-se com Boaz, porque ele era o parente mais próximo. Embora ele não fosse irmão, tirando os irmãos, os parentes mais próximos poderiam casar com as viúvas, né? E dar uma família e dar filhos a elas. Então Noemi aconselhou Ruth e Ruth seguiu obedientemente todas as instruções de Noemi, né? E conseguiu ali conquistar, né, o coração de Boaz. E Boaz disse que ia fazer tudo o que poderia para casar-se com Ruth, mas ele já informou que teria que resolver com um outro parente mais próximo, né? Então Boaz ali, depois de ter essa conversa, né, ela ficou deitada aos pés dele até de manhã, mas levantou-se antes de clarear para não ser reconhecida, né? Então Boaz pensou que ninguém deveria saber que ela esteve na eira com ele. Veja que Boaz
né? Além de elogiá-la, protegê-la, passando a capa por cima dela, né? Ainda estava preocupado com a reputação de Ruth, né? Que ninguém deveria vê-la. E ainda proveu para ela ali o que ela, né? Proveu, ele pediu o manto dela para que ele pudesse colocar ali a cevada no manto dela para que ela pudesse levar para casa para ter o que se alimentar. E Ruth foi para casa, né? E quando chegou lá, ela contou tudo à sua sogra, né? Que perguntou como foi minha filha. Então Ruth lhe contou tudo o que Boaz tinha feito e acrescentou: ele me deu estas 6 medidas de cevada, dizendo: não volte para a sua sogra de mãos vazias. Então Boaz aí, né, protegendo Ruth e provendo para ela o alimento para aquela semana, né? Então veja que Boaz realmente, verdadeiramente se interessou. E aí veja no versículo 18 o que Noemi fala para Ruth. Disse então Noemi: agora espere, minha filha, até saber o que acontecerá. Sem dúvida, aquele homem não descansará enquanto não resolver esta questão hoje mesmo. Amém? Amém. Gente, então nós sabemos aqui que a Ruth seguiu todos os conselhos e que essa questão dela ir lá se deitar aos pés, demonstrar submissão, demonstrar a ele que ela tinha um interesse, né? E ela falou para ele que ele era o resgatador e ele sabia, então ele se interessou e fez com que ele lutasse, né? No próximo capítulo ali, que é o capítulo 4, nós vamos ver Boaz indo atrás desse parente mais próximo, né? Antes dele tem um parente mais próximo que tem o direito de resgatar, né? De dar o nome dele às viúvas, a viúva. Mas esse fica para uma outra live, né? Então nós vamos ficar somente aqui no capítulo 3 de Ruth, né? A Ruth na eira. Então fica ali, né, a promessa de Boaz de ser o resgatador. E essa é uma história linda, nós vamos ver nos próximos versículos, nos próximos capítulos aqui, que realmente, né, Ruth e Boaz se casam, têm filho, e a história de Ruth e de Noemi, né, elas não ficam passando trabalho, passando dificuldade, né, essa lei que garantia isso, esse casamento, era para que as viúvas elas não viessem ficar desprovidas, né? Elas não viessem a ficar pobres, sem eira e nem beira, né? Como se diz, porque o povo usava essa lei, a lei do liverato, né? Que era a lei de que o casamento, a viúva podia casar com o irmão do marido, ter os filhos e dar o nome, né? Para seguimento da família, né? Para que aquela geração não se perdesse. Então, tem ali lá em Levíticos 25, 25 e Deuteronômio 25, do versículo 5 ao 10, que fala, né, desse casamento das viúvas casarem com os irmãos dos seus maridos, amém? Se não tiver marido, casa com o mais próximo. Então, é disso que aqui que o texto está falando, né, em relação ao deitar-se aos pés, né, que ela tirou os calçados deles, que cobria os pés dele e deitou-se aos pés deles. É um sinal de submissão, sinal de que ela está se submetendo a ele, né? Então, fica com essa palavra, né, com essa história, que é uma história muito linda, gosto muito da história de Ruth e Noemi, né? Algumas curiosidades aqui do texto, né? O que é ser o resgatador? Então é isso, é a lei daquela época, né? A lei do liverato, lei do casamento, que a viúva poderia casar com um irmão. Não tendo irmão, ela poderia casar com um parente mais próximo. E a semana que vem, de repente, em outro capítulo, a gente dá uma estudada no capítulo 4, né? Só para seguir, né, entendendo ali a história de Ruth e de Noemi. Amém? Essa foi a palavra que o Senhor pediu para compartilhar com vocês nesta tarde. Vamos lá, então, declarar o Salmo 91, Salmo de livramento, de proteção,
que diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois ele te livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele te cobrirá com suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens ao teu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim, eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Eu vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra e vida longa lhe darei. Ele mostrarei a minha salvação. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos orar então, amados. Que palavra linda essa, né? Adoro estudar esse livro de Ruth. Então, que vocês possam ler lá, continue lendo lá o livro, a história continua, né? Mas na próxima semana nós trazemos aí o desfecho dessa história, se Boaz casa ou não com Ruth, amém? Então vamos orar, amados. Pai amado, Pai querido, obrigada, Senhor, pela Tua palavra, que é santa, que é poderosa e que não retorna vazia para nós, Pai. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, nós oramos por pessoas que querem casar, constituir casamento, constituir família, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer, Pai, aquele que vai ser companheiro de vida, Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus, abençoa essa vida, esta casa, esta família, este homem e esta mulher, Pai. Que eles possam, Senhor, estar na Tua presença, te buscando, buscando a Tua face, buscando, Senhor, estar na Tua presença, Pai. Vai repreendendo, Senhor Jesus, todo o mal, todo o laço, toda a armadilha, Pai. Que nós possamos, Senhor, estar em paz. Ter paz, harmonia, equilíbrio no nosso coração, Senhor. E que nós possamos buscar um relacionamento com o noivo, que é Cristo. Vestirmos vestes novas, vestes limpas, estarmos nos apresentando diante de Jesus, sem pecados, sem, Senhor, estarmos completamente sujos, mas nós sabemos que o Senhor perdoa os pecados, o Senhor perdoa as falhas, os erros, Pai. Nós sabemos que somos pecadores, mas estamos buscando nos tornarmos criaturas, pessoas, filhos de Deus, limpos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, meu Deus. Abençoa, Senhor, cada vida, cada criança, cada jovem, cada adolescente, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos. Cura os enfermos, perdoa os pecados deles, Pai, e derrama cura, derrama libertação, salvação nesta casa, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém e amém. Amém, amados? Então, vamos retornar amanhã. Amanhã tem live, tá? Então, fiquem na paz do nosso Senhor Jesus e até amanhã.